E a gente segue, de alguma maneira, falando sobre isso. Vamos continuar falando sobre a violência contra a mulher. A Xuxa fez um relato citando abusos sexuais. Isso já era sabido de alguma maneira, mas agora ela deu, talvez, minúcias, né? Mais detalhes a respeito da violência que ela sofreu durante a infância. Vamos lá, Fefito, quais os detalhes? Antes de fazer essa nota, eu queria dar um alerta aqui. Se você já sofreu abuso sexual... se esse é um assunto sensível a você, provavelmente essa nota pode servir como gatilho. Então, recomendo você tomar uma aguinha e voltar daqui a pouco. Ou, enfim, encarar essa história contada, mas já sabendo disso. Porque eu fiquei muito abalado ao ler. A Xuxa tem uma coluna na revista Vogue. E nessa coluna ela narrou em detalhes o que ela já tinha contado no Fantástico. Que ela foi vítima de abuso. Mas a Xuxa não foi vítima só de um abuso sexual quando criança. Ela foi vítima de múltiplos abusos. Então, ela começa contando uma história de que ela dormia um pouco mais profundamente que as irmãs e os irmãos, porque ela tinha alergia a álcool e no vinho se mistura água quando é criança e se toma meio como uma garapinha, assim. Sim. Então ela disse que falou com os irmãos e com as irmãs e não lembrava, e nenhum deles lembra de ter acontecido isso, mas ela lembra de um cheiro de álcool de alguém, uma barba que machucou o rosto e algo que foi colocado na boca dela. Acordei dizendo que tinha feito xixi, alguém tinha feito xixi na minha boca e meus irmãos disseram que eu tinha sonhado. Essa foi a minha primeira experiência de abuso sexual, que, diga-se de passagem, eu não lembro direito, mas existiram outros casos. Então, quando ela tinha 5 ou 6 anos, ela lembra que estava numa Kombi. E aí, tava junto com os pré-adolescentes e tudo mais, e ela sentia tocarem nela, colocarem o dedo nela. Ela não sabia distinguir o que sentia, por isso não chorava nem reclamava com ninguém. E aí, essa mesma pessoa que tava na Kombi fazia isso com ela, ia ao Rio de Janeiro quando ela já tinha entre 9 e 10 anos, e quando quase toda a família dormia, colocava os dedos debaixo dos lençóis e tocava ela. Nesse tempo, esse parente distante já era um adolescente, e sempre que podia me tocava, dizia a Xuxa. Por que eu não gritava? Porque eu não chorava, não sei. Xuxa continua o relato e diz que aos 11 anos também aconteceu um outro abuso. Meu professor de matemática do colégio Itu, que atendia pelo nome de Maurício, me chamou depois da aula e mesmo na frente da minha amiga Yara, ele disse que queria me deixar só de calcinha e colocar nas minhas coxas. Eu me perguntava o que seria isso. Foi então que vi pela primeira vez alguém se masturbar. No outro dia ele mandou que eu fosse ao quadro para escrever alguma coisa antes que os outros alunos entrassem na sala. Era a hora do recreio. Ele disse que isso iria me ajudar nas notas. Escrevi o que ele queria e vi que ele se tocava embaixo da mesa, usando uma calça quadriculada e se mexia muito. Não entendia muito bem o que ele estava fazendo. Foi aí que eu ouvi gemer e depois se limpar. Eu perguntei o que tinha acontecido, se aquilo era tocar nas coxas, colocar nas coxas. Ele riu e disse que não, mas que faria isso em mim, que não iria me machucar e que se eu falasse para alguém o que eu tinha visto ou que ele havia falado, ninguém iria acreditar. Pois entre a palavra de um aluno e de um professor, o professor sempre ganha. A Xuxa disse que contou para a irmã, Amara, o que aconteceu e ela acabou transferida de colégio. Pouco tempo depois ela passou por mais um assédio. O agressor seria o namorado da avó dela, identificado como Ubirajara. Eu ia ao apartamento da minha avó, ficava vendo TV e o futuro vovô ficava perto e me fazia carinho até que minha avó fosse costurar. Ele pedia para sentar no colo dele. Às vezes tomava banho e deixava a porta aberta. O barulho que minha avó fazia enquanto cozinhava ou costurava o deixava livre para vir até a porta, se tocar, me olhando. Eu não entendia porque ele fazia isso e nunca perguntei nada. Então ele começou a tocar meus futuros peitos. Sim, eu não tinha nada, a não ser um mamilo um pouco maior, palavra de Xuxa. Uma vez vendo TV, ele acariciou meu cabelo, o cheirou e logo depois desceu a mão para os meus quase seios e os apertou. Doeu, eu fiz parar e ele disse que era só um carinho que o vovô podia fazer porque me amava como neta. Ela diz não saber porque não contou para a mãe sobre o abuso. Ela ressalta que por influência da mãe, a avó acabou terminando o relacionamento com o Birajara. E ela diz que ainda passou por um abuso, ela foi vítima de um homem chamado Álvaro, que era o melhor amigo do pai dela. Esse abuso ocorreu pela primeira vez quando ela tinha 11 anos. Se repetiu 2 anos depois. Ela disse que o pai alugou uma casa, o pai e a mãe ficavam num dos quartos e ela no outro, com 2 beliches onde dormia ela e os irmãos. No verão,
dormíamos na varanda de tanto calor e minha mãe colocava o famoso edredom e fazia cama enorme. Minha mãe colocava o edredom no chão, todo mundo dormia junto. Lá dormíamos eu, os meus irmãos, amigos dos meus irmãos e às vezes um casal de amigos dos meus pais. O homem, que se chamava Álvaro, era sem dúvida o melhor amigo do meu pai. Ele dormia no meio de todos para fazer companhia e cuidar das crianças, mas eu acordava com sua mão me tocando. Por quê? Não sei, diz a Xuxa. Aos 13 anos ele fez uma casa e me chamou para ver como estavam as obras. Disse que eu teria um quarto para dormir lá quando quisesse. Eu até o chamava de padrinho. E ele dizia, dá um abraço no seu padrinho, faz tempo que você não faz isso. Me encurralou na parede de pedras da varanda, colocou as mãos debaixo da minha camiseta. Eu estava de biquíni e camisetão. Ele tentou beijar a minha boca. Me lembro que chovia, saí correndo da rua até chegar na praia, chorava muito. Peguei um punhado de areia, passava no meu corpo para limpar toda a sujeira que estava impregnada em mim há anos. Chorei muito e pensei, se falo pra minha mãe, eles vão se separar, pois ele era o melhor amigo do meu pai. Se falo pro meu irmão, ele vai querer me matá-lo. A Xuxa só quebrou esse silêncio há 50 anos quando falou no Fantástico. E pra divulgar o Disque Denúncia, que é o Disque 100, se você é vítima de qualquer tipo de abuso, por favor, denuncie. A Xuxa, por incrível que pareça, quando contou isso no Fantástico, ainda foi vítima de crítica, de gente questionando do porquê agora não existe hora certa pra contar o abuso. Tem gente que carrega esse tipo de marca pela vida inteira. E o conflito dessa criança, gente, com a mais tenridade ali, com pessoas, a gente fala, né, os abusos vêm principalmente dentro do lar, né, no caso ali, tinha o envolvimento do professor ali, né, dos amigos da família. Né? Que monstruosidade, imagina isso carregado na cabeça, no inconsciente de uma criança, sem entender aquilo. Introjeção da culpa dentro da própria psique da pessoa que foi abusada. Exato, cara. E também o desconhecimento do ambiente familiar por parte de pessoas da própria família. Por mais que você ache que você protege o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, volta e meia essa criança vai estar sozinha e vai estar fragilizada. E tem sempre alguém, na maioria dos casos de abuso ou de pedofilia, alguém próximo, é alguém do núcleo familiar. E eventualmente esse tipo de abuso, dessa confiança. Eventualmente essa tradição de abuso aconteceu por muitas décadas, muitos séculos. Agora que a gente tem exatamente uma situação mais clara de ampliar esses horizontes, há ainda muitas injustiças cometidas, talvez contra falsos abusadores e pessoas e falsas vítimas. Mas é explicável, em alguma medida, exatamente por esse silêncio sufocado durante séculos, entendeu? Algum tipo de exagero é permissivo, nesse sentido de estabelecer uma criminalização da própria natureza humana, mas é compreensível exatamente nesse sentido por uma injustiça secular. O que você acha disso, Mariana? Não, eu concordo plenamente. É uma situação, não tem muito o que falar, é muito triste, eu sinto muito por ela, por todas as mulheres que foram vítimas de abuso, de violência. Como o Fefito falou, né, assim, é uma dor que não cicatriza, uma ferida que não cicatriza, né? Sim. Ela está com 56 anos, então ela guardou isso 50 anos para falar, e quer dizer o quê? Que mesmo ela dizendo, como ela falou aqui, que não lembra exatamente como foi, ela lembra que alguma coisa errada aconteceu. Sim. E a questão da catarse expiatória, eu acho que não importa quão tarde você fala, é como se fosse um princípio psicanalítico. Sim. A cura pela fala. Quando você vomita essa culpa, vomita exatamente esse abuso, você de alguma forma já está começando um princípio de cura. E no caso da ou de superação, tentativa de impedir que isso se repita com outras crianças. E olha, você que nos vê, você que nos ouve, Fefito deu aqui já o telefone, acho que no começo da tua fala, diz que 100, para você fazer denúncias e não ter medo, né? Não guardar em silêncio uma coisa errada ou muito monstruosa que você está acompanhando e sabe que existe.